Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 9 de dezembro. Agora na Espanha, 10 horas e 59 minutos. No Brasil, 6 e 59 da manhã. Daqui a pouco tem jogo do Brasil, Brasil e Croácia. Mas aqui no nosso gráfico diário da BTC, migramos para a banda superior do canal de Keltner, formando um corpo real de candle comprador aqui inteiro para cima da mediana do canal. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está estreitando com uma boa velocidade. Já já isso aqui vai criar um embrião de uma bela nebulosidade esverdeada. O squeeze também está fazendo as barrinhas da amplitude ondulacional compradora avançar para os quadrantes mais tópicos. O MACD está fazendo a exponencial curta e lenta migrarem rapidamente para a banda superior da métrica. São os compradores retomando o controle da BTC. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente nesse momento está esgarçando a upper. A nossa próxima parada provavelmente é a VWAP do mês 11, ali na altura de 18.100, 18.200, podendo bater até 18.300. A VWAP semanal segue ligeiramente acima da VWAP mensal, o que é um bom sinal. Quando a VWAP mais curta cruza a mais longa de baixo para cima, é um forte sinal de que a gente vai buscar a VWAP que é subsequente, né? Que no caso é a anual, que está lá no patamar de 24 mil dólares, entre 23 e 24 mil dólares. É normal que quando a VWAP mais curta cruza a mais longa de baixo para cima, a tendência é buscar a VWAP de maior inércia em termos de afastamento. E como a mais curta cruzou de baixo para cima a mais lenta, que é a mensal, a tendência é que ambas migrem em direção à VWAP de maior inércia, que é a VWAP anual. No intraday, a BTC está um reloginho. Nesse momento, a gente vai estressar a upper aqui no intraday. Tá dando bons trades hoje. Toca, vocês vejam que toca a BTC toca na lower, volta para VWAP, chegou a encostar aqui na madrugada na upper, voltou para VWAP, agora vai dar um toquezinho na upper, vamos ver se vai esgarçar ou vai retornar para VWAP. Daqui a pouco eu vou encontrar um ponto seguro para ofertar os sinais. Ontem todos os sinais fecharam rapidamente na sala com lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, Sam Bankman-Fried perde o prazo para responder ao pedido de depoimento ultimado pelo Comitê Bancário do Senado. O Comitê Bancário do Senado Federal Norte-Americano estabeleceu um prazo para Sam Bankman-Fried responder ao pedido até 8 de dezembro e ele não respondeu. Ele está flertando com a prisão, esse Sam Bankman-Fried. A Coinbase questiona as reservas do dólar Tether, do USDT, e questiona usuários, instando os mesmos a migrarem de USDT para USDC, de USDT para USDC, emitido pelo Circle. Enfim, agora começa a guerra de stablecoins. Essa guerra pode não terminar bem. Quando começou a guerrinha, a treta entre o CZ da Binance e o Bankman-Fried da FTX, a gente sabe como a história terminou, com o colapso da FTX. Agora começa a guerra de stablecoins, e com a Coinbase entrando diretamente no meio desse conflito. E os pais do Bankman-Fried cancelam as aulas agendadas em Stanford Law School, na Faculdade de Direito de Stanford. O professor Joseph Bankman e Barbara Fried, que até então davam aula na Stanford Law School, cancelaram as aulas agendadas. Não é fácil ser os pais do Sam Bankman-Fried nessa situação bizarra. Com que cara eles vão dar aula? Provavelmente os alunos tomaram cano do próprio filho no crash ou alguma parte dos alunos provavelmente tomou um cano no crash da FTX. E o mistério do colapso da Terra Luna, o ST, e a sua stablecoin 100% algorítmica vai se aprofundando, e as conexões entre uma possível intervenção do Bankman-Fried no colapso da FTX agora está sob o escrutínio de promotores de Nova York. Promotores dos Estados Unidos estão investigando o Bankman-Fried, o fundador da falida FTX e sua plataforma irmã, Alameda Research, sob um possível envolvimento no ataque orquestrado que criou a espiral da morte para a Terra USD, cujo código de negociação era UST,
e o seu token colateralizado na ativo Luna. Ou seja, começam a surgir uma série de indícios que aumentam ainda mais o tamanho dessa lama que o Bankman-Fried criou no mundo cripto. Uma série de histórias sórdidas. A própria Caroline Ellison, que era CEO da Alameda Research, tinha uma posição aberta na Bolsa de Futuros FTX, na plataforma, negativada em menos 1,3 bilhão de dólares. Como que a gestora de uma plataforma de futuros mantém uma posição em futuros aberta, negativada em mais de 1 bilhão de dólares? Tudo isso é muito bizarro. E o Comitê Federal de Comércio norte-americano abriu um processo para travar a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Isso aqui, gente, já é o começo da guerra pelos metaversos. Segundo a Comissão Federal de Comércio norte-americana, o bloqueio da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, que já é dona do Xbox, é para prestigiar a livre concorrência. O domínio nesse setor e a polarização poderia começar de forma dramática com essa aquisição. Enfim, a guerra pelo metaverso já começou antes mesmo do metaverso atingir um espectro de usuários assim tão relevante. É bizarro o que está acontecendo. E uma cena impactante, que é o momento da troca dos prisioneiros. A Brittney Griner, a estrela da NBA feminina norte-americana, com o Victor Bout, o Senhor das Armas, que inclusive inspirou o filme protagonizado pelo Nicolas Cage. Toda essa troca de prisioneiros, a Brittney Griner pelo Senhor das Armas, o Victor Bout, aconteceu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, que intermediaram a negociação. A Brittney foi presa no aeroporto de Moscou e condenada a 10 anos de prisão por portar óleo de cannabis, algo que é vendido em qualquer farmácia da Califórnia. E agora esse drama que ganhou todas as páginas dos jornais mundiais acabou com a troca da Brittney Griner pelo Senhor das Armas. Enfim, gente, a BTC segue resiliente e acumulando de uma forma até previsível, vamos colocar aqui no canal. Agora a gente vai buscar o centro gravitacional da nuvem, que está ali próximo de 18.200 e coincide com o patamar da VWAP mensal do mês 11. Então a próxima parada da BTC com certeza vai ser 18.200, 18.300, vai rolar um short squeeze. A acumulação da BTC estava muito previsível, agora a gente vai buscar 18.200, 18.300, provavelmente vai formar um pullback para aí sim desenhar a banda de VWAP mensal do mês 12 de forma mais clara. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.